Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de opções básicas. Aqui quem está falando é Luiz Fernando Roxo, começando o nosso bate-papo no dia 29/4/2013. Primeiramente, a gente queria pedir enormes desculpas pelo atraso, problema de trânsito aqui em São Paulo, não consegui chegar, mas consegui chegar um pouquinho atrasado. Vamos começando o nosso bate-papo então, entender um pouquinho do que aconteceu com Petro, com Vale, principalmente a Petro agora, que a volatilidade deu essa subida, a volatilidade histórica, porque o papel subiu bastante hoje, vem subindo desde a semana passada. Vamos falar primeiro também qual o motivo dessa alta, depois vamos falar um pouquinho de Vale, ver como é que estão as coisas, e depois vamos ver como é que andam as estratégias que a gente tem carregado, as estratégias que estão montadas. O Daniel Stange, nosso grande amigo que acompanha o bate-papo, é conhecedor profundo de opções, já lança uma pergunta aí. Eu vou só tirar o meu rosto e a gente já vai começar com as leituras de mercado. Legal. Então aqui vocês estão vendo só parcialmente o meu rosto aí no cantinho. O Daniel comenta o seguinte: boa tarde. Importante hoje observar a enorme diferença entre volatilidade histórica e implícita da Petro. Bom momento para operação de compra de volatilidade. Muito interessante. E também eu acho importante, Daniel, a gente vê a diferença entre a volatilidade da Petro e a volatilidade da Vale, né? Isso é interessante. Vamos observar isso então, e aí a gente comenta um pouco mais o que seria interessante, o que poderia ser feito. Vou tirar o meu rosto aqui então e vamos lá. Então, primeira planilha que a gente vai ver é a Petro E. A Petro E é a planilha de opções para o vencimento mais curto que a gente tem. Vocês podem ver que a maioria das opções nem está plotando a volatilidade de tão baixa que ela está. Tem também a ver com a diferença entre o preço atual e o preço de fechamento do papel, a diferença do call, né, de fechamento do papel e das opções, mas de qualquer maneira você pode ver que a Petro está com uma volatilidade implícita muito baixa. Se a gente for ver a Petro F, por exemplo, só para ter uma ideia, vocês vão ver que a volatilidade implícita está na faixa de 23, 24%, enquanto a volatilidade histórica, aquela calculada através das séries históricas, através do cálculo do preço do papel, está em 39%. Significa que há, como o Daniel falou, uma diferença de pelo menos 15 pontos, quase 18 pontos entre a volatilidade histórica da Petro e a volatilidade real. A volatilidade histórica é aquela calculada através do passado, através de cálculos estatísticos. Ela está na faixa de 39% ao ano, uma volatilidade extremamente alta, e a volatilidade implícita, essa já está mais baixa. Primeiro eu vou tentar explicar por que dessa diferença, por que uma está tão alta e a outra está tão baixa. Olha, como a gente já sabe, né, principalmente quem acompanha pelo menos algumas semanas o nosso bate-papo, a volatilidade histórica, ela é uma medida de variação do preço do papel. Então, quando o papel varia, sobe ou cai bastante, a média de variação histórica do papel sobe, porque ele estava acostumado a variar um certo tanto. Com o aumento da variação, isso impacta os dados históricos e faz com que a média de variação aumente. Principalmente nesse modelo de volatilidade histórica que a gente usa, que é o modelo exponencial, aquele com alisamento exponencial, aquele tipo de modelagem que é chamada de EWMA. Essa volatilidade, ela é simples de entender, os nomes são difíceis, mas o conceito é simples. Ela é uma volatilidade que leva em consideração toda a série numérica, todos os dados que você possui, do primeiro ao último,
do mais novo ao mais antigo, ele leva todos esses números, todos esses preços em consideração. Porém, da mesma maneira que faz o cérebro humano, da mesma maneira que a gente se comporta, essa modelagem se comporta de um modo que ela dá mais peso, mais importância para dados mais novos. Então, o pregão de hoje, em que a Petro subiu, sei lá, 6%, 5%, alguma coisa assim, ela tem um peso muito maior na variação do que os dados mais antigos. Então, quanto mais antigo o dado, menor a importância que a gente vai dar na hora que a gente faz o nosso estudo. E quanto mais novo, maior a importância. O fato é que para a modelagem de volatilidade, uma alta ou uma queda no preço do papel tem a mesma distância de variação. Então, se o papel subir R$1 ou se ele cair R$1, não tem nenhuma diferença para a modelagem de volatilidade histórica. Porém, com relação à volatilidade implícita, a volatilidade implícita que é essa que nós estamos vendo aqui na planilha, ó, e que nem está sendo plotada de tão baixa que ela está aqui na E17, 18 e 19, ela nem está sendo plotada direito, ela está sendo plotada, ela nem calculou de tão baixa que está. No caso da volatilidade implícita, essa daqui que a planilha calcula, o que o modelo faz ele pega o preço atual das opções, compara com o preço do papel, com as outras variáveis aqui que são taxa de juros, dias úteis até o vencimento, pega todos os dados, as variáveis que afetam o preço da opção e faz um cálculo e pergunta: para esses dados que eu já possuo, qual foi a volatilidade histórica que os usuários do mercado, que os agentes de mercado, que os operadores de mercado utilizaram para chegar nesse preço de opção de 69 centavos para uma opção E20 de preço de exercício R$20, faltando 14 dias úteis. Então ele pergunta qual foi a volatilidade que os agentes econômicos colocaram no seu modelo para que estimassem uma volatilidade tão baixa. E aí a gente descobre qual a volatilidade implícita. E o fato é que a gente que opera, nós que somos agentes econômicos, quando o mercado cai e a gente tem uma call na mão, uma opção de compra, que é essa opção que a gente está avaliando agora, a gente não acha ruim. Não tem problema nenhum. Por quê? Se o mercado cai, a gente fica nervoso. Por quê? Porque a opção se desvaloriza, porque tem tudo a ver com uma crise. Então o fato é que enquanto para o modelo estatístico da volatilidade, um dia de queda e um dia de alta tem a mesma importância, para a volatilidade implícita, os dias de queda aumentam muito mais a volatilidade, deixam o mercado muito mais nervoso e a volatilidade implícita muito mais alta do que os dias de alta. Então o que aconteceu foi que, como a Petro primeiro deu uma caída rápida e depois começou a subir bastante, a volatilidade histórica ficou maluca, está em 39% ao ano, mas a implícita não está. A implícita está com uma média aí de uns 23%, 24% de volatilidade apenas. Vamos ver a Petro G para saber como é que está a mais longa em termos de volatilidade. Olha, está com isso aí que eu falei, 24% de volatilidade. Então há uma diferença muito grande entre 39% e 24%. Isso significa que ou a volatilidade histórica vai cair, aquela que a gente viu lá que estava 39% e que se usou séries históricas para definir, ou ela vai cair, ou a volatilidade implícita vai subir. Provavelmente o que vai acontecer, como o próprio Daniel Stange está nos indicando, está nos sugerindo, é que talvez elas possam se encontrar no meio do caminho. Enquanto a volatilidade histórica pode cair, porque o papel vai passar a oscilar menos daqui para frente do que oscilou nos últimos dias, provavelmente a volatilidade implícita também tende a subir. Porque provavelmente, como ele subiu bastante, talvez quando ele caia,
a variação da queda seja mais acentuada. Mais do que isso, eu acho que o que motiva o Daniel Stange a nos sugerir que a gente compre volatilidade, que a gente aposte na alta dessa volatilidade implícita que está aqui no nosso olho tão baixinha, é porque volatilidades na faixa de 20% ao ano dificilmente continuam caindo. Elas têm muitas chances, muitas possibilidades agora de subirem, tá certo? Então o que nós vamos fazer? Agora nós vamos ver como nós vamos pegar essa teoria que foi descrita aqui por mim e pelo Daniel Stange, que é a relação entre a volatilidade histórica e a implícita, como é que a gente aplica isso na prática, principalmente para as estratégias mais simples, essas estratégias que a gente vem operando agora. Então vamos dar uma olhada mais calma nas volatilidades. Veja que estão todas aí na faixa de 20% para Petro. E vamos ver agora como é que estão as puts, as opções de venda. Veja que enquanto na hora que o mercado sobe muito rápido, que foi o que aconteceu hoje, a volatilidade implícita das calls cai, a volatilidade implícita das puts, que são as opções de venda, elas sobem. Por quê? Porque elas se comportam exatamente de maneira oposta. Na hora que o mercado sobe muito rápido, o cara que tem a put perde muito dinheiro, o risco de ter uma put na mão é muito alto e é por isso que a volatilidade implícita sobe. Então o que está acontecendo hoje aqui? A volatilidade histórica está muito alta, a volatilidade implícita das opções de compra está muito baixa, a volatilidade implícita das opções de venda está muito alta. É assim que está o mercado. O que nós podemos fazer? Como é que nós podemos nos beneficiar disso? Muito bem. Vamos ver a Vale primeiro como é que está e depois a gente vai fazer umas simulações. Mas, por exemplo, uma coisa que pode ser feita é você ir aqui na Petro E tentar fazer uma operação que seria o seguinte. Olha lá, você pode pegar e tentar vender uma Petro E16, aquela operação mesmo que você teve dificuldade de montar durante algumas vezes, Daniel, e que você sugeriu que a gente comprasse uma put no lugar disso. Só que a put agora está muito cara. Então nós temos que fazer exatamente essa estratégia, que é uma trava de baixa muito dentro do dinheiro. Essa operação pode ser uma boa operação, porque você pega uma opção muito dentro do dinheiro, vende essa opção, pega uma outra opção que é a seguinte, compra 1 quilo, faz na mesma quantidade e você vai receber por isso o valor de 0,98 centavos. 0,98 centavos. Agora, se você recebe 0,98 centavos, ou o ideal é você receber mais do que isso, receber 0,99 ou até R$1, e se o mercado sobe e a volatilidade cai, não tem problema nenhum. Porque o máximo que você vai perder com essa trava de baixa é a diferença dos 98 centavos e 99 centavos que você recebeu para fazer a trava e o R$1, que é o máximo que essa estratégia pode dar de prejuízo. Então o máximo que você perderia numa estratégia dessa seria 1 ou 2 centavos, mais os custos operacionais. Porém, se a Petro agora resolve dar uma baita afundada, você vai lá e ganha dinheiro. Podemos mais do que isso, dar uma olhadinha. Podemos pegar e fazer até a E17 com a E18, que é menos dentro do dinheiro, e para isso a gente receberia 97 centavos como cálculo aqui. Na hora que estiver pronto vai mostrar para a gente. Eu sugiro que vocês tentem fazer essa trava recebendo pelo menos 99 centavos. Eu acho que aí seria interessante. Desculpa, mudei a planilha aqui meio rapidamente, não era isso que eu queria mostrar. Legal. Se alguém quiser entender um pouco melhor essa operação, por favor, depois pergunta para a gente, manda uma... Daniel está perguntando se está picado. Respondam aí para ele se todo mundo está com dificuldade de ver ou se é só ele. Legal. Então Petro E nós já vimos, Petro F, Petro G, já vimos as puts também. E agora vamos ver como é que está a Vale E e depois vamos avaliar as nossas operações, aquelas que a gente já tem montado, que a gente já está carregando. Muito bem. A Vale E, as volatilidades estão na faixa de 31,
32%, 29%, enquanto a volatilidade histórica da Vale, que é aquela que vocês já aprenderam, que é aquela da série histórica, está em 38,8%. Então, também a Vale está com uma volatilidade histórica muito mais alta do que a volatilidade implícita, e isso indica também que eventualmente daria para se beneficiar de um pouco mais de alta da volatilidade implícita, como a gente fez na Petrobras. Nesse caso, a gente tem taxas bem mais interessantes, por exemplo, uma Vale 28. Como ela está com 4,08 de prêmio e 38,49 de volatilidade, se você comprasse o papel e vendesse a opção, você teria uma taxa de 1,07 no mês, com uma proteção bem mais legal de 12,7. Então veja que se alguém estiver interessado em fazer uma operação de taxa, nem adianta pensar em fazer na Petro, teria que ser de fato na Vale. Mais do que isso, seria ideal colocar um stop, a não ser que você queira realmente ficar com a Vale, comprar e carregar para muito tempo. Mas se for uma estratégia só de taxa, só de colocar algum dinheiro no bolso, eu acredito que a Vale pode ser mais interessante do que a Petro. Vamos ver agora como é que está a Vale F. A Vale F está com 28%, 27%, 29% de volatilidade, mais baixa ainda do que a volatilidade da Vale E. As taxas, para vocês terem uma ideia, para quem fosse financiar Vale F 28, só para ter uma ideia, teria uma taxa ao mês de 0,80. Então, para fazer operações de taxa de Vale, está mais interessante fazer na Vale E do que na Vale F. O que tem que ser levado em conta também são os custos operacionais, mas aí cada um tem o seu próprio custo, então tem que levar isso em conta. E a gente tem a Vale G, que é a mais longa de todas, em que falta 52 dias úteis até o vencimento, que é no dia 15 de julho. As volatilidades também estão na faixa de 28%, 29%, 30% de volatilidade, e a gente então tem as mesmas taxas mais ou menos do que quem está fazendo a estratégia de Vale F. As opções de venda, as puts de Vale, estão com volatilidades na faixa de 38%, 35%, 36%, volatilidades mais altas do que a Vale opção de compra, né, do que as calls. Isso é normal, primeiro porque depois da última grande queda na Vale ela deu uma pequena melhorada, mas acho que o principal motivo das puts estarem com volatilidades mais altas do que as calls não é essa. É porque as puts têm naturalmente no Brasil uma liquidez menor, e essa menor liquidez faz com que os agentes que operam essas opções exijam prêmios um pouco maiores para vendê-las. Então, a precificação toda é num patamar um pouco mais alto do que as calls em termos de volatilidade. Lembrando que a volatilidade é uma medida de cara ou barata para uma opção, sem dúvida, e ela está ligada principalmente à noção de risco, à noção de variação que as pessoas têm do papel, né? Que as pessoas têm com relação ao papel. Vamos ver agora como é que está a OGXE, que falta 14 dias para vencer. Para vocês terem uma ideia, depois que a OGX voltou a subir, a volatilidade dela afundou. A gente tinha volatilidades na faixa de 100, 110, 120% de volatilidade. A volatilidade histórica de OGX está na faixa de 120% ao ano, e as implícitas afundaram muito, então na faixa de 80% ao ano. Eu acho que não vale a pena se meter em operação de opção de OGX, principalmente para gente que é iniciante em opções, que está começando agora as estratégias. Acho que não compensa muito, a não ser que você queira fazer uma quantidade muito pequena e que estude com muita calma, faça muitas simulações, mas é perigoso, é complicado fazer esse tipo de
estratégia em OGX, porque provavelmente ela vai continuar variando muito, provavelmente ela vai continuar com uma volatilidade alta e isso complica. O Juninho está dizendo assim: você sugeriu uma trava de baixa em quais strikes na Petro? Eu não sugeri trava de baixa na Petro, não, Juninho. Eu sugeri a trava de baixa bem dentro do dinheiro na... não, foi na Petro sim, desculpa. Eu sugeri vamos voltar aqui para a gente ver qual que foi sugerido. Eu sugeri na Petro E 16 com 17 ou 17 com 18, recebendo no mínimo 98 ou 99 centavos para fazer. Então vende 16, compra 17, ou vende 17 e compra 18. Roxo, dá para fazer venda de 16 e compra de 18, uma trava de baixa de R$2? Dá para fazer também, sim. Tá bom? Vamos voltar aqui e ver qual é a operação que a gente está carregando hoje em Petro. Olha que interessante. A gente fez uma trava de baixa de Petro E18 com Petro E19. Lembrando que a gente está comprado encalacrado, né, no papel Petro a R$22,40. Não compramos porque achamos que a empresa era boa naquela época, compramos simplesmente para mostrar para vocês como é que é a estratégia. E até agora nós conseguimos colocar R$2 no bolso, fazendo todos os meses trava de baixa. Desde aí de setembro ou outubro do ano passado, não sei exatamente quando foi, acho que foi outubro, a gente veio fazendo travas de baixa e rolando todos os meses. Para isso nós já lucramos, já colocamos no bolso como lucro, como resultado R$2. E agora a estratégia, a operação está perdendo 2,48, porque a gente está perdendo 2,48 no papel. E olha que interessante, gente. Estamos perdendo 2,48 no papel, estamos ganhando R$2 nas travas, significa que a gente praticamente já empatou. A gente falta 50 centavos apenas para empatar a compra do papel com a venda da opção, sendo que o papel agora está 20,41. Então a gente estaria perdendo R$2 na estratégia, porque a gente pagou 20,40 no papel e agora ele está pagamos 22,40 no papel e agora ele está 20,41, e a gente só não está perdendo R$2,40, estamos perdendo só 48 centavos na trava, porque a gente fez as travas de baixa. E sabe o que é interessante? Deixa subir essa trava, não tem problema nenhum. Deixa, quando ela tiver faltando menos de 10 dias para o vencimento, faltando mais ou menos 5 dias para o vencimento, a gente simplesmente pega e rola para um vencimento F. E então o mais interessante foi isso. Durante a queda do papel, você conseguiu se proteger em mais de R$2, e nessa última alta, para fazer a rolagem dessa trava de baixa, a gente vai pagar no máximo 50 e poucos centavos. E a gente vai pagar 50 e poucos centavos para rolagem, e nós já vamos trocar por outra trava de baixa lá na frente e receber uns 40 centavos. Então, de prejuízo real, quanto a gente vai perder de grana, vai gastar de grana para fazer essa rolagem, vai ser cerca de 17 ou 18 centavos. E vamos fazer outra trava de baixa na Petro, para o vencimento F, e já vamos fazer lá 21 com 22, entendeu? Ou pelo menos 20 com 21. Significa que se o mercado continuar subindo, não tem problema nenhum, porque a gente já rolou por um vencimento mais fora do dinheiro. E isso é muito interessante. O Juninho está perguntando onde que ele consegue a planilha. Essa planilha que a gente desenvolve, ela pode ser ligada em qualquer sistema DDE de cotação, e basta você mandar um e-mail para, eu vou colocar aqui no bate-papo, rox, ROCX, @rox.com.br. Vamos dar um enter aqui, esse é o e-mail que você manda, e aí todo mês o nosso sistema automático já vai mandar a planilha para você, atualizada já com os novos vencimentos. Agora vamos ver como é que anda a nossa trava de baixa em Vale E. Nós temos também a compra da Vale. Nós pagamos na Vale o preço de
31,06. Então no papel nós já estamos ganhando, o papel está 32,12, então nós já estamos ganhando mais de R$1 no papel. Nós fizemos uma trava de baixa de vale E32 com vale E33. Nós pagamos por essa trava de baixa o seguinte preço. Deixa eu ver se eu tenho o cálculo feito aqui, espera aí. A gente tem uma parte a mais aqui, tá vendo? Que a gente aperta o botão e ele já calcula pra gente. Olha, nós recebemos para fazer essa trava 59 centavos, então a gente colocou no bolso 59 centavos para fazer a trava e para rolar hoje a gente pagaria uma diferença bem maior, mas nós já estamos ganhando no papel. Então o lucro acumulado até agora pela operação compra do papel a 30 e pouquinho, venda das opções da trava de baixa, a gente está com lucro acumulado de 85 centavos, R$850 por quilo. E o que nós precisamos fazer? Como essas opções estão com jeito que vão dar exercício, se o papel continuar subindo ou ficar parado assim, faltando de 5 a 10 dias para o vencimento da Vale, a gente faz uma rolagem para o próximo vencimento F, paga um pouquinho para fazer essa rolagem, mas o papel já está no preço muito mais alto, a gente já está bem mais tranquilo com a operação, já tendo lucro na operação. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta com relação a isso, senão a gente já vai fazer as nossas considerações finais. Gente, o que a gente pôde entender, aprender com o nosso bate-papo de hoje? Primeiro, as volatilidades estão muito diferentes, a gente entendeu várias questões sobre a volatilidade, aprendemos até uma maneira de eventualmente ganhar dinheiro com a volatilidade tão baixa assim de perto. O ideal é que vocês recebam pelo menos 99 centavos por aquela trava de baixa. Segunda coisa que a gente aprendeu, que carregar o papel, se você tem vontade de carregar o papel e usar essa trava de baixa, pode ser muito interessante, tanto nas quedas, porque a gente vai acruando, colocando uma taxa no bolso e diminuindo o preço de custo do papel, como em contrapartida nas grandes altas, nas altas mais significativas, o máximo que você perde é a rolagem e durante a alta do papel você ganha toda essa alta do papel. Então vamos imaginar que a Petro suba aí nas próximas 2 semanas para R$ 22,50, suba aí mais R$2, 10%. Não tem problema nenhum, nós vamos pagar 50 centavos para fazer a rolagem da trava. Vamos arrumar já uma trava de baixa de 22 com 23 ou de 23 com 24, quer dizer, bem lá em cima. E, por incrível que pareça, nós já vamos estar com lucro significativo no preço do papel. Porque se o papel for para 22, a gente vai estar ganhando, a gente vai estar empatado no papel e ganhando R$2 nas travas de baixa. O papel vai estar a 22, que é o mesmo preço que a gente pagou, e a gente já vai estar com 10% de lucro no papel. Por isso que, nas estratégias básicas, principalmente para quem tem o papel ou mexe com o papel, vem carregando o papel ou quer carregar o papel, a trava de baixa é uma boa estratégia. Para quem tem vontade de entrar numa operação de opções só para ganhar uma taxa, aí é melhor a gente sugerir a compra do papel e uma venda de uma opção bem dentro da grana. Nesse caso seria melhor, ou dentro da grana, seria melhor fazer na Vale do que na Petro, porque a Vale está com uma volatilidade muito mais alta, e definitivamente colocar um stop um pouco acima do preço de custo, porque aí se chegar nesse nível você sai da operação com perdas mínimas. Tá bom? Acho que era mais ou menos isso que a gente tinha para falar. Eu agradeço enormemente a presença de todo mundo, peço desculpas pelo atraso, e amanhã, gente, às 3h30 da tarde, a gente tem mais um bate-papo sobre long and short, estratégias de arbitragem estatística, aqui no nosso canal Direct Invest. Tá bom? Muito obrigado a presença de todo mundo. Daniel, valeu. Sempre que der, compareça. Léo, Juninho, a turma toda que participou. Obrigado e até amanhã.